Bom, primeiro, agradecer o Elcio por topar o desafio de apresentar sua tradução aqui para nós. Vai ser uma experiência muito interessante, até porque o que ele escolheu para apresentar para a gente, de certa forma, desconhecido, pelo menos para mim, e é um tipo de material de documentação bastante instigante. Estou bastante também ansioso para a gente acompanhar, né, esse processo e essa apresentação dele. Então, reitero os agradecimentos, Elcio, e passo a palavra para você. Obrigado. Boa tarde a todos, todas. A área da língua grega não é minha especialidade, né? Eu trabalho com o grego antigo, né? Fiz alguns cursos, estudei grego ático também, grego koiné, mas não é exatamente a minha área de atuação, né? Trabalho mais com a língua hebraica, o fenício, esses outros idiomas, né? O árabe. Agora o grego não muito. Então, para mim foi um grande desafio traduzir essa inscrição, né? Até porque a ideia é fazer a tradução e depois, de repente, fazer uma publicação sobre essa estela, né? Que é uma estela bem interessante, singular, né? E assim, a minha área de atuação é mais dentro da arqueologia e da história antiga, né? Da religião, né? Da antiguidade e tudo mais. Se bem que essa estela não tem muito a ver com religião, né? Se bem que tem alguma coisa que toca ainda nisso. Bom, eu vou iniciar então a apresentação. Bom, então essa aqui a tradução, a proposta de tradução da estela do porco de Edessa, né? Assim como ela é chamada, né? Pig Stele of Edessa, que é uma estela que essa que está aparecendo aí para vocês, é uma estela funerária. Então aqui eu coloquei duas fotos, uma foto, a foto com as cores, né, da estela e do ambiente, e a outra uma foto numa escala de cinza, né, para poder ficar melhor a visualização no contraste, né, da inscrição. Então é uma estela que tem um texto grego e também tem uma iconografia bem interessante também. Então o texto grego está todo em letras maiúsculas, né? Como é comum nessa época. Entre século II e século III era comum. É comum também ter esse tipo de letras, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre as letras. Então aqui tem a estela, não é uma estela grande, né? É uma estela tamanho pequeno. Aqui está uma foto do detalhe da iconografia, né? Então essa iconografia ela ilustra o que está escrito no texto. Então é bem interessante porque foi feito num alto relevo, uma estela bonita, né? E assim, o mais interessante é que é uma estela funerária que não foi dedicada a nenhuma pessoa, né? Seja importante ou não, em nível social, mas é uma estela que foi dedicada a um porco. Isso é muito curioso. Por isso é que eu falei que era singular. Não existe nenhum outro exemplar parecido com esse, né? Com uma estela homenageando um porco. Então aqui tem um desenho, né? Que é uma carruagem com 4 cavalos, né? Então uma carruagem não é de qualquer pessoa, né? Com 4 cavalos. Tem ali também com 4 rodas, né? Então dá para ver as 2 rodas aqui laterais. Em cima tem um objeto. Existe uma discussão a respeito do que seria esse objeto, né? Possivelmente seja algum objeto fálico, alguma festa, alguma festividade em homenagem a Dionísio, né? Pelo menos é o que os artigos mencionam, né? Mas ninguém sabe exatamente o que é. E aí nós vemos na parte de baixo aí tem a pessoa em cima, né? Uma pessoa sentada ali na carruagem, segurando as rédeas ali, né? Pilotando ali a charrete. O carro, e dá para ver os detalhes das mãos, né? Inclusive as mãos segurando, colocar um luminoso aqui. Não sei se vocês conseguem ver o mouse. Então aqui as mãos, né? Os detalhes das mãos bem feitas, né? E aqui uma pessoa, dá para ver aqui parte dos cabelos, né? O rosto, a face dela. Ela está com uma espécie de não é um capuz, né? Mas é um pano aqui, né? Sobre a cabeça, faz parte da túnica dela, da roupa, e sentada aqui, né? Os cavalos também muito bem desenhados, né? Face
dos cavalos, né? Dá para ver que são 4, as patas aqui, as demais patas, né? As caudas. E dá para ver que pelo desenho, né? O desenho está sugerindo o movimento, que seria a carruagem estaria em movimento. Aí nós temos aqui embaixo 2 porcos, né? Um porco está em pé, dá para ver aqui os detalhes, né? Do porquinho está em pé. E logo após os cavalos, ele está deitado, né? E a carruagem por cima, né? Então, no primeiro, nós temos os pés, as patas dos cavalos sobre o primeiro porco, e depois o porco deitado com as rodas sobre ele, né? Isso aqui também tem bastante discussões a respeito do que significaria isso. Se seriam 2 porcos ou um único porco, né, mostrando 2 cenas, né? Seria a cena de um atropelamento, quando os cavalos passam por cima dele e depois as rodas passando por cima, ele já deitado no chão. Seria uma cena de um atropelamento, né, do porco. E aí o dono do porco, ele, sei lá, por uma coisa sentimental, né, acabou mandando fazer essa estela em homenagem ao porquinho. Bom, então é uma estela dedicada a um porco, né, um porquinho. Depois, quando a gente começar a ver o texto, aí a gente vai ter uma ideia melhor, né, de toda essa cena aqui e o que estava se passando. É uma estela funerária com iconografia, né? Não é tão incomum, né, encontrar estelas funerárias de animais, até que não é incomum. Agora, relacionada a um porco, aí sim é uma coisa incomum, né? Mas é muito interessante porque a estela ela nos fornece algumas informações interessantes que a gente vai ver depois. Então, a localização dessa inscrição é em Edessa, na atual... Quer dizer, era a Macedônia, né? Atualmente fica no norte da Grécia, né? Mas era o antigo reino da Macedônia. O contexto é uma província romana de Edessa, possivelmente na época de festividade, né? Ligada a Dionísio. Mas assim, todas essas informações de contexto, elas são muito, muito subjetivas, né? Porque não tem nada, não existem tantas informações seguras a respeito da estela, né? Então são ali hipóteses, né? Suposições. A datação, né? Normalmente se coloca no século III ou entre o 2 e o 3, né? Possivelmente século III, da Era Comum. E a exposição da estela, ela está no Museu Arqueológico de Pella. Tem uma réplica, né? Em Edessa, né? No local onde ela teria sido encontrada. E as condições da descoberta também não são muito claras, né? São achados meio que fortuitos, né? Não foi encontrada in loco, né? Durante uma escavação, então não se sabe ao certo o local exato, né? Mas se tem alguma ideia a respeito da localização da estela. Então, existe um exemplar dela lá e a estela original está no Museu Arqueológico de Pella. Se tem a data da primeira apresentação dessa estela, logo após a descoberta, né, em 1969. Então, no final da década de 60, essa estela foi apresentada. Então, possivelmente ela teria sido encontrada por essa época, dentro dessa década, né? A gente sabe que muitos achados arqueológicos, né, de certa forma importantes, acabam acontecendo de forma muito, muito fortuita, né, muito espontânea, e muitas vezes nem é por meio de um arqueólogo, mas por pessoas que não têm formação em arqueologia, de repente está fazendo alguma reforma em casa ou está, sei lá, em algum outro lugar, né? Tá caminhando no mato e de repente encontra uma evidência arqueológica, né? Um sítio arqueológico, assim por diante. Tá? Então, não se tem muitas informações a respeito dessa estela, infelizmente, né?
Não foi uma estela que se deu muita importância, né, na época, mas que agora ela tem chamado bastante atenção de pesquisadores, epigrafistas, né, iconografistas, porque a estela fornece algumas informações interessantes. Aqui está a localização de Edessa, né? Então aqui bem no extremo norte, né, região que era o antigo reino da Macedônia. Então ela foi encontrada então no sítio arqueológico de Edessa, né? E por aqui passava uma antiga estrada que vinha da Albânia e cortava aqui essa parte da Macedônia, né, do reino da Macedônia. Bom, então, embora seja comum, né, os epitáfios para animais, como eu já comentei, esse epitáfio grego para um porco é singular. O fato, né, quer dizer, esse incidente, né, ou acidente, aconteceu na Via Ignatia, que é essa estrada romana que foi construída no século II, né? Vinha lá da Albânia, atravessava ali essa região sul do antigo reino da Macedônia. Então, ela fala sobre um porco atropelado por uma carruagem com 4 cavalos, que eu também já mencionei. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque a inscrição ela fornece informações, dados valiosos sobre a importação e também a zoogeografia dos porcos durante esse período. Então, é muito, muito interessante, principalmente porque dá para fazer um mapeamento a partir de outras inscrições e documentos, mapear, então, essa entrada dos porcos nessa região chamada dos Balcãs, né, do oeste para o norte da Grécia. A chegada dos porcos, né? Então, quais são os registros mais antigos de porcos naquela região, né? É interessante que foram feitas algumas pesquisas, né, de DNA, não aqui nessa região, mas em Israel. De alguns sítios fizeram um apanhado de amostras, né, de ossos de porcos encontrados em alguns lugares, alguns sítios, e fizeram os testes de DNA para localizar a origem desses porcos, né? E é interessante que os porcos que estavam lá, né, desses ossos que estavam lá em Israel, vieram dessa região da Europa, né? Então é muito curioso essa ligação, muito curiosa, né? Essa ligação. Possivelmente os porcos tenham vindo ali não exatamente da Macedônia, mas dessa região da Europa, né? Indo para aquelas cidades israelitas, né? Bom, aqui está uma transcrição que eu fiz. Antes, se algum de vocês quiser comentar alguma coisa, falar, tal, comentar sobre a tradução, sobre essas histórias, fique à vontade, pode interromper, ok? Bom, então aqui eu fiz uma transcrição inicialmente com as letras maiúsculas, né? Então fiz uma transcrição e aqui tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a letra sigma, né? Nesse formato, que é o formato que também aparece em vários manuscritos gregos, né? Tanto do Mar Morto, encontrado no Mar Morto, como também alguns manuscritos do Novo Testamento, né? Então, essa forma aqui desse sigma, do sigma dessa forma, né? Então, é possível ver que ele é utilizado sempre dessa forma, e não naquele formato parecido com um E, né? Esse formato. Eu não sei dos colegas que têm mais experiência com a língua grega antiga, né? Quiserem comentar alguma coisa sobre isso, também fica à vontade.
E também a letra ômega, né, que aparece a letra ômega na forma minúscula, né, só que do mesmo tamanho das demais letras, e não aquele ômega maiúsculo, que é aquele formato da ferradura, né? Isso também é interessante, tá? Que aparece aqui na inscrição. Aqui, por exemplo, né? Que o Doron, né? Então, é bem interessante, tá? As duas curiosidades aqui. Então, aqui eu fiz uma reconstrução. Então, temos aqui a forma como o texto está colocado aqui na estela, né? Então, as linhas exatamente como aparecem, né? Então, eu coloquei aqui no espaço onde está a iconografia, eu coloquei aqui imagem, né? Colchetes, para a gente saber que aqui tem a imagem. Então, aqui, inclusive, a divisão das palavras, né? Que é passe, né? Neos, e assim por diante, tá? Então, eu tentei fazer uma coisa mais próxima do que está na estela, tá? Uma transcrição. Bom, eu fiz eu não traduzi exatamente daquela forma como aparece na estela, mas eu reorganizei as frases, né, para dar um sentido. Então, as frases estão um pouco diferentes da forma como aparecem na estela, tá? Porque na estela estão todas quebradas, né? Então termina na metade da palavra, a palavra continua embaixo. Então eu peguei a frase completa de uma forma que fizesse sentido. Então aqui eu coloquei o número da linha, né? Aqui eu coloquei em cima a frase com as letras gregas em maiúscula e depois as letras gregas minúsculas, né? E aqui uma tradução, né? É uma tradução inicial ainda, né? Precisa de vários ajustes, né? Preciso trabalhar um pouco melhor essa tradução, mas aqui está uma tradução, né? Existe uma discussão a respeito dessa palavra aqui, ó, Khoiros, ou Koiros. Se isso aqui seria um nome próprio, né? Alguém, né? que tivesse esse nome, numa tentativa de dar um outro sentido para a estela, né? Então, no caso, se Khoiros ou Koiros fosse de fato um nome, então, um nome próprio, então não seria exatamente a estela do porco, né? Seria a estela de uma pessoa. Mas, pelo que eu vi, né? Pelo significado da palavra, Khoiros, e por todo o contexto, pela iconografia, né? Não parece ser de uma pessoa, até porque fala aqui que é um quadrúpede, né? Então aqui eu coloquei Khoiros, né? Porco, né? Coloquei aqui o artigo indefinido, né? Um porco. Eu consultei algumas traduções em inglês, né? Algumas colocam até eu sou um porco, né? Mas aqui não tem, né? O eu, o pronome, né? Se tivesse seria interessante. Então eu optei por não colocar. Eu tentei fazer uma tradução não tão literal, né? Mas uma tradução que tentasse trazer um pouco o sentido do texto, né? Então ficou dessa forma. Cadê um porco querido de todos, né? Passifilos, um jovem de quatro patas, né? Tetrapus neos. Eu coloquei quatro patas, mas obviamente poderia ser quadrúpede, né? Um quadrúpede novo, né? Até a palavra jovem, né? Um jovem de quatro patas, ou poderia ser um quadrúpede novo, quer dizer, não está na fase adulta, né? No caso, então um quadrúpede jovem, um porquinho jovem, né? Então aqui eu coloquei querido, né? Mas poderia ser amigo, amado, né? Amado de todos, amigo de todos, ou querido de todos. Eu optei por essa forma, né?
Um porco querido de todos, um jovem de quatro patas. Novamente, se algum de vocês quiserem comentar algo sobre a tradução, pode interromper e falar, ok? Opa, tudo bem, Elcio? Opa, Oi, isso eu coloquei um mancebo tetrapode. esse ficou bem. É uma possibilidade também, né? É uma possibilidade. Eu coloquei o jovem de quatro patas, né? Mas poderia ser qualquer uma dessas formas, né? A forma como você colocou, mancebo, Tetrapode, né? Que é pode. tetrapode também é utilizado no ramo da zoologia, né? O pessoal, Uhum. um tetrapode, um animal de quatro Sim, patas, né? E é legal que vem exatamente dessa palavra, né? Em grego, que sim, você exato. colocou aí. Tetrapus. Legal, bacana, bacana. A ideia é que, então, é porque Neos pode ser jovem, pode ser novo, né? Que a ideia de que esse porco era pequeno ainda, né? Um filhote, né? Ainda. Filhote. Um pouco mais que filhote, né? Já grandinho, né? Interessante, interessante. Mas valeu pela contribuição. E podem comentar, até porque essa tradução ela precisa ser melhorada, né, também, né? A segunda linha que eu coloquei aqui, eu achei até legal que vocês aí também fizeram tradução, né? Bacana, bacana mesmo. Bom, então aqui eu coloquei dessa forma. Aqui, aí eu coloquei entre colchetes, né? Aqui estou, né? No sentido de estou aqui, né? Estou aqui nesse lugar, nesse momento. Eu vi alguns artigos, um deles, que depois eu posso passar para vocês, acrescentou a palavra morto na tradução, né? Tipo, aqui estou morto, né? Mas assim, como não aparece, não dá exatamente, não aparece a palavra morto, né? Então, aí já foi uma interpretação bem do tradutor, né? Mas assim, faria sentido, né? É porque o porco foi atropelado, né? E da ideia do porco do porco falando, é como se fossem umas memórias póstumas, né? Do porco, né? Ele contando a história, né? Às vezes dá a impressão que é isso, né? E aqui eu coloquei, deixei para trás a terra da Dalmácia. Dalmácia, que era uma antiga província romana, né? Aí aqui uma frase que ficou pequena, né? Poderia ter colocado junto de outra, mas acabei deixando separado. Eu tentei manter um pouco da poesia, né? Porque é um texto muito interessante, é um epitáfio, né? Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa poética nele, né? Eu achei legal, tentei dividir as frases dessa forma, né? Aí aqui eu coloquei o seguinte: oferecido como um presente, né? Como um dom. Esse oferecido, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Sobre a tradução aqui, mas acabei optando por essa forma. E aí, esse verbo aí, o que está no auristo, ele pode ser traduzido também como o que foi trazido, né? Como um presente, oferecido como um presente, trazido como uma dádiva, né? Trazido, né? Eu fiquei pensando assim, porque tem momento que quando você lê o texto, parece que o porco teria sido uma oferta, mas assim, a dúvida seria, esse porco ele foi dado como um presente para essa pessoa que está na carruagem, ou ele foi oferecido como um presente, por exemplo, para uma festa, né? Como se fosse um sacrifício, alguma coisa assim, né? Daí por isso eu coloquei o oferecido, né? Oferecido como um presente. Mas seria, trazido como um presente também daria a ideia de que a pessoa estaria levando esse porco como um presente, né? Talvez está sendo trazido como um presente, né? Acho que também daria uma boa interpretação isso aqui. É um texto curto, tá? Eu dividi em 7 linhas, se não me engano. Eu falei de trazida porque o verbo, ele
prosfero, né? Que é fero é carregar, trazer, né? Aí por Sim. isso que eu fiquei um pouco, mas realmente olhando aqui o dicionário e tal, cabe bem a ideia de oferecer, de dar, né? De presentear, cabe bem também. É como eu comentei, né? Eu tentei fazer uma tradução que não fosse tão ao pé da letra, que tentasse trazer um sentido, né? Mas assim, obviamente que a forma trazido dá sentido, trazido como presente, perfeito, né? É que a minha interpretação, aí vai a interpretação do tradutor, né? A minha interpretação é de que o porco ele teria sido oferecido possivelmente como algum tipo de sacrifício, como um presente, um dom, né? Uma dádiva, sei lá, né? Eu lendo a inscrição, eu imaginei alguma coisa assim, né? É que aí tem assim, pode ser, pode também não ser, né? Pode ser que o porco tenha sido dado para essa pessoa que estava carregando, que estava na carruagem, né? Por exemplo, né? Até porque o porco estava ali andando, né? Também no caminho, né? Bom, é interessante. Eu estou anotando aqui e depois eu vou dar uma melhorada no texto a partir dos comentários de vocês. Aí aqui eu coloquei dessa forma. E caminhei por Dirráquio. Aí aqui, esse Saudade de Apolônia, eu fiquei em dúvida nisso, né? Não sei o que vocês acham dessa forma, né? Então aqui ele diz que caminhou por Dirráquio, né? Andou, né? Percorreu, sei lá. E Saudade de Apolônia. Alguém tem alguma consideração para alguma observação, coisa assim? Tem dúvida sobre esse potessas? Potessas. Vamos prosseguir então. Aqui ele tá em movimento, né? Então ele tá contando, né, que ele teria saído da Dalmácia, né? Aí que é interessante, ele dá uma geografia, né? Saiu da Dalmácia, caminhou por Dirráquio. E é interessante, né? Porque o porquinho ele tá indo, mas ele não está sendo carregado na carruagem, né? Ele está caminhando, né? Ele tá andando. Inclusive na iconografia, né? Ele está caminhando. E por esse motivo ele acabou sendo atropelado, né? Depois aqui, e toda a terra atravessei a pé, sozinho, ileso. Percorri toda a terra, a pé, sozinho, ileso. Poderia voltar na linha anterior, por favor? Ok. Essa? Não, eu pensei que poderia ser, que eu vi aqui a tradução como ansioso também, né? No sentido de Ansioso. que anseia por alguma coisa. E aí faria esse contraste, porque ele está caminhando Ansioso por Apolônia, e ficaria dessa forma, né? se a Polônia fosse destino, né, dessa caminhada dele. Uhum. Mas pode ver o texto inteiro. Porque aí mudaria um pouco. Tipo, tá ansioso por chegar, né? Isso. Interessante. Deixa eu anotar aqui. Legal. O verbo, aproveitando que o João retomou, o verbo potel, ele também pode ser amando, né? Ansioso, amando, querendo muito, né? Desejando. Por isso que a ideia de saudade coube, né? Mas tem esses outros sinônimos possíveis, né? Sim. Que a palavra saudade. Que a palavra saudade, no português especificamente, né? Ela tem uma carga, né, de sentimento também, né? De interpretação, de sentido, né? Que às vezes dá a ideia de um passado, né? Tô com saudade, né? Tipo, tô sentindo falta, né? De alguma coisa que, sei lá. Eu pensei em colocar saudade, mas eu fiquei em dúvida, né? Fiquei pensando, será que fica legal assim? Mas ansioso fica legal também, por causa seria assim, não vejo a hora de chegar, né? É uma coisa assim, né? Mas legal, eu estou anotando aqui as observações de vocês. E agradeço muitíssimo. E vocês podem abrir o microfone, tá? Porque eu não consigo ver o comentário, tá bom? Bom, na linha 6,
mas pela força de uma roda, eu agora perdi a luz, deixei, né? Daqui da ideia de quando ele foi atropelado, no caso. Eu coloquei aqui uma dúvida no verbo, né? Aqui Léxico mesmo, porque lá na Odisseia, quando Odisseu está falando que está com saudade de Ítaca, a palavra que ele usa é potos. Ah, certo. Bacana. Bacana. Então a tradução é possível, né? Possível. Legal. Obrigado aí pela informação. Sobre essa palavra aqui, o proleloipá. Eu procurei no dicionário, não consegui encontrar exatamente. Daí, assim, eu traduzi um pouco baseado numa tradução que eu vi no inglês, né? Por isso que eu coloquei assim, deixei ou perdi, né? Perdi a luz, deixei a luz, justamente porque eu não consegui encontrar esse verbo, essa palavra, né? Mas aqui a ideia é que ele teria morrido, né? Então, pela força de uma roda, agora eu deixei a luz, acho que até faria sentido, né? O deixar, né? Deixar a luz, apagou a luz, né? Perdeu a luz, morreu, né? Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso, se a tradução fica melhor de uma forma ou de outra, ou se existe outra possibilidade. É o verbo proleipo, né? Que está no perfeito. Aí tem a duplicação, né? Lelo, e aí a preposição, o pro. Mas a tradução acho que é isso, abandonei, né? Deixei, abandonei, perdi, como você colocou. Acho que a ideia é como se a luz tivesse sido apagada, né? Deixou a vida, né? A luz deixou de ver, né? Legal. Então é isso mesmo. Então vê que o texto, assim, ele tem uma poética bem aguçada, né? E o texto mostra movimento, né? E é interessante que é como se o porco estivesse falando, né? Se ele estivesse contando a história, né? Alguns estudiosos, principalmente da época, né? Quando essa estela foi encontrada, inclusive um dos motivos por que eles não deram muita atenção para esse texto é porque imaginavam que isso poderia ser algum tipo de piada, algum tipo de não fosse uma coisa séria, né? Mas é muito interessante, né? Isso aqui. Bom, na linha 7, aqui eu coloquei dessa forma. Desejando ver Ematia, ou Ematia, a carruagem de Falos. Né? Aí teria alguma coisa a ver com a procissão de Falos, né? Procissão fálica e tal. Por esse motivo é que quando eu mencionei sobre a iconografia, aquela imagem que está em cima sobre a carruagem seria um objeto fálico. Então, os autores dos artigos que eu li sobre essa carruagem, sobre essa estela, eles mencionam essa possibilidade de que aquilo fosse algum objeto fálico para esse evento, né? Para essa ocasião, essa procissão de falos, né? Então, essa é a linha 7. E a linha 8, que é a última linha, né? Que aí coloquei aqui. Estou agora aqui deitado, não devendo mais nada à morte. Não tendo débito, não tendo dívida nenhuma, né? E o nada mais ali como nunca mais, não mais, né? Aí a construção que eu coloquei foi essa, não devendo mais nada à morte, né? Ô Elcio, volta na linha anterior só para ver uma coisa aqui. Aqui. Ah, sim. É que eu estava olhando uma outra versão que eles pegaram a última palavrinha aqui, entade, e jogaram como se fosse para outra linha. Porque essa formulação, ela fica muito parecida com a da primeira linha. Entade, aí num queimai. Na primeira linha aparece só, sem o num, mas essa expressão é a mesma, né?
Uhum. Sim. E que lá você traduziu como na linha um. Na linha um. É. Não, você fez virar 2, para você virou 2, linha 2. É, aqui. Aqui estou, né? É. É. Enta DQI mais. Aí lá no final, como você traduziu ela? Aqui, estou aqui agora. É isso. Estou. Entendi que fosse alguma coisa assim. Estou aqui agora, né? Estou nesse momento, né? Nesse exato momento. É o negócio que você falou de memórias póstumas, né? Porque ele começa falando antes do acidente e depois ele está falando depois do acidente ainda. Ele continua. Ele vai contando, né? Aqui eu coloquei um texto todo para dar uma ideia melhor do todo, né? Por isso que tem um artigo que, na verdade, não tem tantos artigos sobre a inscrição, né? Mas que ele coloca eu sou um porco, né? No início, né? Acho que justamente para tentar dar uma coerência maior, né? No início, na introdução, digamos assim, com o restante, né? Porque está sempre contando, né? Deixei, caminhei, aqui estou, né? Parece que ele está contando mesmo, né? É que ficaria assim, então, né? Um porco querido de todos, um jovem de 4 patas, aqui estou, deixei para trás a terra da Dalmácia, oferecido como um presente. Aí aqui no caso ele foi, já não caberia tanto, né? Porque se está falando na primeira pessoa, acho que aqui não caberia o ele foi, né? Ele estaria falando, né, que teria sido oferecido ou estava sendo trazido, né, como presente. E caminhei por Dirráquio, saudade de Apolônia, ou anseio por Apolônia, gostei, né, dessa opção. E toda a terra atravessei a pé, sozinho, ileso, mas pela força de uma roda, eu agora perdi a luz, desejando ver Hemátia, a carruagem de Falos. Agora estou aqui deitado, não devendo mais nada à morte. Quer dizer, agora ele está morto, não deve mais nada, né? Quem deve é quem está vivo. Elsa, eu fiquei com essa dúvida desde o início. Assim, se ele estava indo para ser oferecido como presente, e aí no caminho ele morreu, ou se ele morreu e depois passou a ser oferecido como presente. Fiquei um pouco na dúvida aí, não sei. As interpretações que normalmente são dadas é que ele estava sendo levado. É que assim, existem muitas dúvidas sobre o texto, né? Até por causa do estilo do texto, né? Do grego e tal. Mas poderíamos pegar em primeiro lugar, ele foi dado de presente para alguém, né? Teria sido dado de presente para alguém. Então, aí o porco, que teria sido um presente, acabou sendo atropelado e acabou morrendo por causa disso. Uma outra hipótese é que o porco teria sido entregue para ser levado e para ser oferecido. Só que o porco morreu antes, né? Teria morrido antes. Essa é outra hipótese, né? Que normalmente se dá. As duas hipóteses mais comuns são essas, que ou o porco teria sido entregue para ser levado e ser sacrificado, né, ser oferecido como presente, ou ele teria sido dado de presente para essa pessoa que estava levando, né, que estava levando ali esse porco. Agora, é interessante que o porco ele não estava dentro de um lugar fechado, né? Ele estava caminhando, né? Caminhando junto, né? E ele estava caminhando e com saudade. E ele diz assim, caminhando, atravessando a pé, né? Sozinho e ileso. Então estava indo tudo bem, até que a roda, pela força da roda, ele perdeu a luz. Isso. E aí, assim, o que pode ser, o que
parece, né, é que o porco teria sido dado de presente para uma pessoa. Talvez para essa pessoa que estava levando, né? E aí ele teria sido... Aí foi atropelado, né? E morreu. E o dono dele ficou sentido com isso, né? Sensibilizado com o que aconteceu. E teria mandado fazer essa estela para registrar esse momento, né? Mas, assim, essa estela, ela não tem um consenso total, né? Tem diversas dúvidas a respeito do próprio texto, né? O que seria isso, né? Então, ele saiu da Dalmácia, estava caminhando por Dirráquio, essa saudade de Apolônia, ou anseio, né? Estava desejando ver Emátia, né? E tal. Também fala da carruagem de Falo, né? De Falos, né? No caso. Interessante. E o mais interessante é alguém ter mandado fazer uma estela para o porco, né? Isso que é curioso também, né? Bom, essa aqui foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Bem simples, né? Até mais uma experiência aí de traduzir uma coisa um pouco fora, né? Quer dizer, uma estela, né? Assim, como está mais ligado à área que eu trabalho, né? Arqueologia e tal, eu achei interessante. Até porque eu me interesso muito por epigrafia e iconografia antiga, né? Só que eu trabalho mais com a epigrafia hebraica e fenícia, né? Esses dois campos, né? E também com iconografia desses dois grupos, né? Agora, do grego, embora eu tenha interesse, eu já não tenho tanta proximidade, tanta afinidade, né, para traduzir. Mas é uma coisa que eu gosto muito de mexer, então, isso aí. Espero que tenham gostado da tradução. Parabéns, Elcio. Só os comentários aqui. Foi muito bom, Elcio. Parabéns. Muito, muito bom mesmo. Também achei. Obrigado. E ainda você contextualizando a história toda pô, muito bacana. Agora que eu estou vendo os comentários aqui. Obrigado, pessoal.